o tributo à cidade natal, projeto de memórias, organizado pelo portal Entre Textos, com arquivos de memória sobre a cidade de Barras do Maratauã. Agora, os vídeos passam a ser contínuos e não mais exclusivamente no mês de aniversário da cidade de Barras. E para abrir a temporada de tributo à cidade natal, nós convidamos o poeta, romancista e crítico literário Elmar Carvalho. Elmar Carvalho é filho de barrense, escreveu um conjunto considerável de textos sobre Barras ou que se relacionam a Barras, poemas, comentários de a apresentação de livros, crônicas, e é exatamente de Elmar Carvalho um belíssimo texto, misto de crônica e ensaio, sobre trechos de Meu Caminho, de Leônidas Melo, texto que do qual ele se valeu para apresentar a obra quando de seu lançamento, a nova edição de trechos de Meu Caminho, quando de seu lançamento em 2019. Boa tarde, poeta Elmar Carvalho. Mais uma vez, uma grande alegria tê-lo conosco. Sinta-se acolhido e inteiramente à vontade. É com muita satisfação que vou ler esse texto sobre esse livro que me encantou no meu final de adolescência, começo de juventude. Caminhos, de Leônidas Melo. A primeira edição de Trechos de Meu Caminho, de Leônidas de Castro Melo, data de 1976. Vi esse livro na casa de uns parentes barrenses de meu pai. Já não recordo ter emprestado, ou se apenas li algumas páginas. Morando numa pensão, perto da velha Casa Saló e da sede do Sambão, numa área intermédia entre o Mercado Velho e o Liceu, certo dia criei coragem e me dirigi à Comep, Companhia Editora do Piauí. E lá, com certa timidez, pedi que me fosse fornecido um exemplar. Quem me atendeu foi falar com o presidente da editora, que quis conversar comigo. Eu lhe expliquei, sem dúvida, porque tinha interesse em ter o livro dele e como tomara conhecimento desse livro. Devo ter dito que minha família, por parte de meu pai, era de Barras, terra natal do autor. O diretor que me atendeu deve ter sido Deoclésio Dantas. Gostaria que tenha sido ele, cuja digna trajetória política e jornalística acompanhei à distância. Algumas décadas mais tarde, nos tornamos colegas na Academia Piauiense de Letras, quando travamos amizade e passamos a nutrir recíproca admiração. O certo é que de lá saí com um exemplar, que li e reli com prazer. Recomendei a meu pai que também o lesse, em virtude de viagens e mudanças residenciais, ou talvez por causa das devoradoras traças e goteiras, o perdi. Mas nunca esqueci vários de seus trechos verdadeiramente antológicos. Vivia eu, nessa época,
uma fase um tanto difícil de minha vida, pois em junho de 1975, aos 19 anos de idade, fora morar em Parnaíba. E em setembro desse mesmo ano, viera assumir emprego nos Correios em Teresina. Era inexperiente em emprego e nunca deixara a casa de meus pais. Enquanto tenha dito Leônidas que escrevera suas memórias sem qualquer pretensão a mérito literário, até porque jamais se dedicara a estudos filológicos, devo dizer que as li com muito interesse e atenção, e até com muito gosto, mesmo sendo eu, na época, um leitor compulsivo de ficção e poesia. Alinho o seu livro entre as obras memorialísticas que mais admirei, entre as quais cito Memórias e Memórias Inacabadas, de Humberto de Campos. Confesso que vivi, de Pablo Neruda. Ensaio autobiográfico, de Jorge Luiz Borges. Ensaio de autobiografia, de Boris Pasternak. E entre as várias escritas por Pedro Nava. Apesar da restrição feita pelo próprio autor, como assinalei acima, considero teu livro boas qualidades literárias, mormente no âmbito memorialístico e autobiográfico, além da importância que possui para a história recente de nosso Estado, pelo seu teor confessional e por ser o depoimento de uma testemunha presencial e privilegiada, conforme demonstro a seguir. Advirto, de logo, que não irei aqui tratar das notáveis e inúmeras obras físicas que o professor, médico e político Leônidas de Castro Melo realizou em sua paradigmática e profícua administração, mormente no campo da medicina e da educação, nem tampouco das melhorias que ele implementou na prestação de serviços públicos. Não bastassem as qualidades da redação, tais como concisão, objetividade, clareza, correção gramatical, se elogiar o seu estilo fluente, colorido, vívido, que dá ao livro certo sabor de romance, inclusive pelo fato de o autor ter intercalado às narrativas e descrições vários diálogos, em que tentou reconstituir da maneira mais fiel possível, como ele fez questão de frisar, o discurso direto de vários personagens que lhe cruzaram o caminho. Embora o livro seja um depoimento memorialístico e que, por essa razão, pudesse ser muito subjetivo e pessoal, podemos lhe aferir a objetividade e mesmo a imparcialidade, porque algumas afirmativas são corroboradas por transcrições jornalísticas e de livros, e porque, do meu conhecimento, o seu livro nunca foi refutado, e também porque o seu autor sempre teve uma reputação de homem veraz e honesto, tanto na vida pública quanto na particular. Não obstante, todos estejamos sujeitos a eventuais equívocos, ainda que circunstanciais ou diminutos. A obra, enriquecida pelos textos preambulares
de Dilson Lages Monteiro, Maria do Socorro de Castro Melo Tágira e Dirceu Arcoverde, primeira edição, é antecedida por um prólogo, em que Leônidas faz uma espécie de resumo de sua trajetória de homem público e das principais razões que o levaram a escrever suas memórias, a que se seguem os trechos de seu caminho de caráter pessoal, titulados Meus Pais, Infância, um parêntese necessário, Adolescência e Juventude. A partir de maturidade, vida profissional, ligeira referência, vida pública, política, as demais partes pouco se referem à sua vida privada, tais como vida de casado, paternidade, amizades pessoais, lazer, vida social, etc. Ou seja, quase tudo que é relatado após juventude diz respeito à sua vivência e embates políticos. Muito me comoveu a parte da infância, em que ele narrou a sua profunda e pura amizade ao menino Zusa, que foi companheiro de brincadeira, estudos e escola. Nesse trecho, o leitor pode ter uma ideia de como eram os costumes, a infância, as brincadeiras, o lazer e o estudo numa cidade interiorana do porte de Barras. Esse capítulo é movimentado, cheio de diálogos, e nele são descritas as lutas de seu pai, o comerciante Regino Lopes de Melo, a sua postura de aluno exemplar ante uma escola simples de alfabetização, dirigida por um professor rígido, o mestre Freitas, que não se excusava a fazer uso do instrumento didático palmatória. Contudo, eficiente nos limites de seu grau elementar de magistério. São comoventes, como disse, certos episódios da amizade entre os meninos Zusa e Leônidas, especialmente os que se referem à doença e morte inesperada e precoce de Zusa. O trecho Infância, por certos detalhes, por certos pormenores dignos da boa romancística, me fez lembrar, sem que eu esteja exagerando, Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Fico com a impressão de que Leônidas deve ter lido alguns bons romances, ou, ao menos, algumas das melhores obras memorialísticas e autobiográficas. Fiquei com a certeza da leitura dessa e de outras partes do livro de que poderia ter escrito um bom romance, se a isso tivesse se dedicado no outono de sua vida. Essa convicção me vem do seu estilo límpido, da sua habilidade na urdidura de diálogos e em trechos, bem como em várias descrições da paisagem, revestidas de beleza e emoção, em que não lhes falta o condimento de verdadeira prosa poética. Também não lhes falta uma dose bem medida de pitoresco ou pinturesco, como neste trecho. Aspas. Eu me distraía também
vendo as mulheres que iam apanhar água e voltavam com as latas na cabeça, equilibradas sobre rodilhas de pano. Voltavam sempre aos grupos, com os braços inteiramente livres, as latas em perfeito equilíbrio. Passavam conversando alto, às vezes gesticulando. Eu procurava distinguir a melhor equilibrista e escutava as conversas. Além das mulheres, havia a turma de moleque que passava tocando jumentos, muito mansos, com cargas de ancoretas. Todos iam buscar o líquido precioso para o abastecimento da casa no dia seguinte. Alguns assobiavam músicas que eu conhecia. Isso tudo me distraía. Fecho aspas. Em 8 de março de 1912, quando tinha em torno de 15 anos, após insípida e incipiente experiência como balconista do comércio de seu pai, Leônidas foi prosseguir os seus estudos em Teresina. Relata as peripécias da viagem, em lombo de animais, em época de forte invernada, em que o Maratauã estava bravio e transbordava de seu leito, em alguns pontos se alargando por mais de 2 quilômetros. Assim, já não acredito serem hiperbólicos os versos do poeta barrense Pedro Alves Furtado, quando comparou Maratauã ao imenso mar oceano. É que o Vate se referia ao rio na época das rigorosas chuvaradas. Seu pai, aconselhado a adiar a viagem, teria perguntado em resposta: eu já enfrentei as águas do Amazonas. Como não enfrentarei a do Maratauã? Descreve, com perícia, beleza e emoção, as dificuldades dessas perigosas travessias. A beleza deslumbrante desses alagadiços e lagoas, dos tabuleiros e colinas, em que as matas e as carnaubeiras se refletiam no espelho das águas. Cita as fazendas e as casas em que pernoitou nessa longa e cansativa viagem. Mais de 2 décadas e meia depois, meu pai faria essa mesma viagem, quando foi ser aluno interno do diocesano, numa época restritiva em que muito poucos piauienses conseguiu cursar o antigo ginásio. Já me alongando em demasia, devo pisar no freio. Contudo, ainda algo desejo acrescentar. Como disse, senti falta de que o autor pouco tenha falado de sua experiência de marido e de pai, sem entrar, claro, em intimidades que só lhe dizem respeito. Tendo ele tido a coragem e a sinceridade de falar de suas rivalidades e mesmo inimizades políticas, de abordar o rumoroso e controvertido episódio da aposentadoria compulsória dos desembargadores José de Arimatea Tito, Esmaragdo de Freitas e Simplício de Souza Mendes, e de relatar as suas dificuldades administrativas e políticas, e até mesmo as suas aperturas financeiras e decepções, era de se esperar
que ele fosse esclarecer os episódios da queima de palhoças e casebres no período de seu governo. Contudo, nada falou sobre esses fogos, que seus detratores lhe atribuíam de forma direta ou indireta. Soube, já não me recordo se através de leitura ou de conversa, que ele chegou a anunciar a um seu parente que iria revelar a verdade. Mas depois voltou atrás, alegando que não queria magoar ou denegrir a memória de ninguém. Também ouvi dizer que um dia, de forma inesperada, muitos anos após esses incêndios, o major Evilásio Villanova, figura por muitos considerada um tanto sombria e sinistra, a quem esses crimes eram imputados, quando ele comandou a Polícia Militar do Piauí e a chefia de polícia, segurança pública, o procurou em sua residência e lhe pediu para conversarem em particular, sem o testemunho de ninguém. Nada se soube dessa conversa, já que Leônidas lhe manteve o mais absoluto sigilo. Maria Genoveva de Aguiar Moraes Correia, no seu livro memorialístico Genu Moraes, a Mulher e o Tempo, também estranhou o silêncio de Leônidas sobre esse assunto, que ainda hoje causa controvérsias e especulações, conforme se pode ler na página 363. Aspas. Em seu livro Trechos do Meu Caminho, publicado em 1976, no governo Dirceu Mendes Arcoverde, pela Comep, Companhia Editora do Piauí, extinta no governo Wellington Dias, o doutor Leônidas de Castro Melo fala sobre praticamente tudo o que aconteceu no período. Primeiro, como governador constitucional, eleito pela Assembleia Legislativa do Estado. Depois, como interventor federal, indicado pelo presidente Getúlio Vargas, mas não toca no assunto dos incêndios. Fecho aspas. Aliás, continua a dona Genu. O Deoclésio Dantas, que era presidente da Comep, na época da publicação do livro, me disse que originalmente trechos do Meu Caminho tinha um capítulo falando sobre os incêndios. Continua a dona Genu. O livro estava sendo preparado quando, um dia, o doutor Leônidas de Castro Melo entra em sua sala de trabalho e pede para revê-lo. Ali, na sua frente, ele tirou o capítulo relativo ao assunto. Sob seu ato, explicou que estava fazendo aquilo porque um dos acusados de ser mandante dos incêndios acabara de falecer e ele não queria atingir a memória do morto. Ora, quem faleceu na época, que poderia ser citado na obra, foi o doutor José Cândido Ferraz. Ele foi a Cleveland, nos Estados Unidos, para se tratar, e lá faleceu em 23 de junho de 1975. Fecho aspas.
Em suas memórias, Leônidas narra dois fatos curiosos, que, pela sua estranheza, podemos entender como pertencentes ao reino do sobrenatural. Talvez ambos possam ter contribuído para que ele tenha se tornado espírita. Um foi a profecia feita pelo estudante Clodoaldo Martins Ferreira, ainda em sua adolescência, de que ele governaria o Piauí. O mais curioso é que o profeta nunca teve esse dom premonitório, nem antes e nem depois desse augúrio referente a Leônidas. E o outro, acontecido mais ou menos na mesma época, foi a visão do espírito de sua irmã, falecida precocemente. Acredito que os dois fenômenos possam ter aumentado a sua fé em Deus e na espiritualidade. Sempre acreditei que Leônidas de Castro Melo foi um homem honrado. E o próprio Simplício Mendes, seu desafeto, veio a admitir isso anos mais tarde. Por isso, nunca acreditei que ele pudesse ser o responsável pelos incêndios dos casebres. Foi um homem honesto em sua vida pessoal e na condição de governante do Piauí. Tanto que, logo ao deixar o governo, sem o seu subsídio, passou a enfrentar dificuldade financeira, depois superada. E foi um homem bom, até porque a sua religiosidade a isso lhe induzia, assim como a sua índole. Leônidas tinha muito o que contar e contou. Tinha muito o que dizer e disse. E, principalmente, soube contar. Assim, as suas memórias são quase o romance de sua vida e podem ser lidas com prazer e emoção, porque vestidas em bela fatura literária. Obrigado. Agradecemos ao romancista, poeta e crítico literário Elmar Carvalho e passamos então, Elmar, a complementar o seu texto, a dialogar com o seu texto, por meio de alguns questionamentos que aqui traçamos para que a gente possa, para que nós possamos prolongar aqui um pouco mais a sua leitura. Pois não. Doutor Elmar, a trajetória de Leônidas Melo se faz, como ele relata, de muita persistência, humildade e um absoluto compromisso com tudo aquilo em que esteve envolvido, mesmo nas atividades menos relacionadas à cultura acadêmica, quando ele teve que prestar serviços que não condiziam, inclusive, com sem nenhum desmérito, mas que não conduziam com o seu nível de formação, pela necessidade de manter-se. Em todas essas atividades, ele revela um absoluto compromisso. O que exatamente na trajetória do Leônidas Melo mais chama a atenção, mais chama a sua atenção? Olha, pela leitura do livro dele, eu diria que praticamente tudo, né?
como você mesmo disse, ele, provindo de uma cidade interiorana do Piauí, embora uma cidade que deu filhos ilustres ao Piauí, e embora seu pai sendo um próspero comerciante para a realidade de Barras, mas, no entanto, não era fácil a pessoa ir para um lugar distante para fazer um curso superior, sobretudo de medicina, que é um livro difícil. E aí, como você mesmo disse, ele chegou a trabalhar em serviços pesados e tal, foi objeto até de um cidadão lá que parecia ser um recalcado, né? E quis lhe infligir certos problemas, né? Exigindo muito de um jovem. E ele, com a sua sabedoria, com a sua obstinação em seguir o seu desiderato, ele superou todas essas dificuldades até fazer amizade com o político que ele chamava de comandante Burlamac, né? Então, tudo nele é exemplar. O sentido dele de correção pessoal, de cumprir bem com os seus deveres, foi um médico eficiente, um médico competente, né, e dedicado. E depois, ainda jovem, ao assumir o governo do Piauí, como que ele se desdobrou para cumprir com zelo, com probidade, a governança do Estado. E ele, ainda jovem, não se deixou levar pela vaidade, porque ele, no Piauí, ele era quase absoluto o seu poder, era muito grande. Não tinha, né, aqueles obstáculos do legislativo, do judiciário, tanto que ele conseguiu a aposentadoria compulsória dos 3 desembargadores. Então, ele tinha um poder quase absoluto, quase ditatorial, mas, no entanto, ele governou se regendo pelas leis da época e realmente procurando fazer o interesse público, o que era importante para o Estado. E que eu saiba, não entrou em nepotismo, nesses excessos de colocações de amigos e parentes nesses exercícios, nesses abusos quanto a isso, não é? Então, ele, sobretudo, foi uma administração profícua, exemplar, tanto que ele deu continuidade ao governo também paradigmático de Landry Salles. Foi um dos nossos grandes governadores, até porque um governante da época de Leônidas não tinha os recursos que os de hoje, que os governadores de hoje têm, porque os de hoje têm aquela possibilidade de apresentar projetos ao governo federal e, além do mais, a arrecadação federal foi, nos dias de hoje, melhor distribuída entre os entes da federação. Então, por tudo isso, é uma trajetória admirável, admirável na sua luta como estudante, no seu métier de médico e na sua governança no poder executivo, e depois também, em que ele se tornou senador da República, sempre a sua meta foi o bem comum, foi o interesse público. Um fato muito interessante de nós observarmos é que o seu fascínio pelos livros como um instrumento de ascensão social
como instrumento de crescimento na vida, se revela muito cedo, né? Ele vai relatando as suas dificuldades de vencer, de manter, estudando, obedecendo a uma gradação, porque as atividades do comércio, de todo modo, o chamavam, né? Ele tinha obrigações estabelecidas obrigações estabelecidas pelo lar, tinha lá as suas obrigações também, e ele vai, então, galgar os espaços pelos livros, ele vai relatando a sua superação em Barras, depois em Fortaleza, depois estabelecido no Rio de Janeiro. Ele vai, então, mostrando ao longo de toda a obra o tanto que foi difícil ele conseguir estudar. Mas, ao mesmo tempo em que ele mostra que isso foi possível, ele revela, mais uma vez, foi difícil, tanto que foi difícil conseguir construir-se como um profissional de sucesso, o quanto foi difícil atingir os seus objetivos. Ele revela exatamente o quanto isso foi importante quando ele resolve, então, ele mesmo ser professor. E relata do seu fascínio, inclusive, com o exercício do magistério. Então, eu aproveito para perguntar ao senhor, entre essas passagens essas passagens em que ele relata a sua dificuldade de superação para manter estudando, o que mais conseguiu chamar a atenção do senhor? Isso aí que você citou, de ele ter lecionado, ter exercido o magistério, até me lembra o Dom Pedro II, nesse aspecto, né? Dom Pedro II era poeta e dizia que, se não fosse imperador, gostaria de ter sido professor. O nosso Leônidas, além de ter sido governante do Piauí por mais de 10 anos, também exerceu o magistério. Então, tem esse ponto em comum. A outra coisa, além de ele dizer do seu amor pelos livros, é que ele, no seu romance, pelo seu estilo elegante, fluente, claro, objetivo, e pelos entrechos da narrativa dele, do relato dele, e até pelo uso de diálogo para tornar mais vívida a dinâmica do seu livro, e ainda também pelas belas paisagens que ele fez de Barras, da Ilha dos Amores que está aí atrás de você, daquelas descrições poéticas, carregadas de poesia e de emoção, do Maratauã nas suas cheias rigorosas, das lagoas pontilhadas de carnaubeira e tudo. Em tudo isso, ele se revela um escritor. Daí, creio eu, que ele tinha todo esse traquejo de redação, que eu acho que ele deve ter adquirido isso com leituras, muito provavelmente, de livros, de outros livros memorialísticos, que eu não posso aqui dizer quais possam ter sido, porque nunca vi a biblioteca dele, e também de romances, porque ele, em certos trechos de seu livro, a gente nota que ele tinha a verdadeira carpintaria, a verdadeira estrutura de um romance. Então, além de ele ter mostrado coisas significantes da política, ele mostrou também da vida pessoal dele, inclusive da amizade com o Zusa, das dificuldades que ele enfrentou lá na escola, daquele mestre, que até me lembra aquela poesia que o poeta diz que tinha um mestre de assustador pigarro, né? Então, aquele mestre fazia uso
daquele instrumento didático da palmatória. Aquilo intimidava os alunos, sobretudo nas sabatinas. Então, o romance, o livro dele pode ser dizer um romance de sua vida, pela movimentação, pelos diálogos, pela maneira como ele torna atraente a leitura desse livro. Ele realmente sabe captar. E ele não teve, digamos assim, e nem tinha que ter, mas ele não teve vergonha de contar aqueles episódios sobrenaturais, lá do rapaz, do garoto que profetizou que ele viria a ser governador do Piauí, quando ele estava ainda bem jovem, não é? E o curioso é que esse profeta nunca profetizou nada antes nem depois. Teve isso. Também a visão que ele teve do espírito da sua irmã. Então, ele soube condimentar o seu livro de episódios, de descrições, de relatos, de narrativas verdadeiramente quase que romanescas. Então, pode-se dizer que tudo no livro é atraente. É um bom livro de memória. Merece ser lido por todo mundo. Apesar do senhor já ter falado aqui um pouco do que ele, das representações que ele constrói sobre Barras, eu vou voltar novamente aqui ao assunto. Eu, aliás, coloquei aqui a Ilha dos Amores ao fundo, não por acaso. E estamos abrindo o conjunto de episódios de Tributo à Cidade Natal com Leônidas Melo e com sua leitura sobre trechos de Meu Caminho, também não por acaso. Eu considero o texto que Leônidas escreveu, que está na página 76, sobre a Ilha dos Amores, sobre um banho na Ilha dos Amores, como uma das páginas mais belas já escritas a respeito do rio Maratauã. Mas o livro está todo permeado de não apenas a descrição de costumes, quem eram, de fato, aqueles que faziam Barras naquele momento. Ele cita muita gente, algumas delas citadas 2, 3 vezes ou mais, como é o caso do coronel Trasíbulo de Carvalho e Silva, grande liderança política de Barras durante quase 50 anos. Então, ele consegue citar, descrever muitos aspectos curiosos, como não apenas esses banhos da ilha no Maratauã, mas, por exemplo, algo que era bem comum até bem pouco tempo, que era caçar passarinhos. Hoje é uma prática, inclusive, né, a revelia, né, dos bons costumes e da lei, mas caçar passarinhos numa região conhecida como Capitão de Campos, onde hoje há um conjunto residencial, um conjunto de casas, hoje já é área urbana, e ele então cita esse hábito, fica próximo a uma região onde Leônidas, aliás, teve uma fazenda, né, Fazenda Santa Rita, próximo, né, nas cercanias do rio Maratauã, e na entrada da cidade, né, à direita da entrada da cidade. E algumas descrições que ele faz, como, por exemplo, você já havia relatado aqui, das invernadas. É muito curioso o fato de que, para atravessar o Maratauã sem a ponte, uma travessia bastante difícil, ele tivesse que ser auxiliado por um couro de boi espichado, como ele relata, né, o uso do couro de boi espichado para conseguir fazer a travessia. De quanto se demorava para chegar exatamente à cidade de Teresina, uma viagem que era uma verdadeira via crucis. Então, tem muitas passagens que geram
profunda comoção, que nos permitem voltar no passado e lá para a base de 1900, da primeira década do século XX, né, a década de sua infância, né, além, com um retrato, né, de décadas seguintes, inclusive de seu retorno. E essa ilha aparece, aí, inclusive, nomeada como lugar de eventos, onde acontecia, inclusive, onde acontecia festas, onde, por exemplo, o Matias Olímpio realizou, né, um evento nessa ilha. Então, essa ilha sempre teve um lugar assim de merecido destaque. Diga-se de passagem, essa ilha descrita no texto do Leônidas é uma ilha de 50 metros quadrados. É uma ilha, a ilha, pela descrição que Leônidas faz, parece que o perímetro parece ser maior, né? O perímetro da ilha não é exatamente o mesmo da ilha de hoje. A impressão que nós temos é que ela é uma ilha um pouco maior. Então, dentre essas passagens, doutor Mar, se eu gostaria de destacar, eu citei aqui, eu estou tomando a liberdade aqui de citar aquelas, estimular aqui o nosso diálogo e a curiosidade também de quem assiste ao vídeo, de quem assiste a esse arquivo, de fazer aqui alguns comentários entre tantas passagens belas desse livro, que deveria ser um livro de leitura obrigatória a todos. As 180 páginas iniciais deveriam ser lidas por todo barrense. Então, tem alguma passagem particularmente que o senhor gostaria de comentar? Olha, uma que eu falei que realmente me comoveu deveras foi aquela amizade pura dele com aquele garoto Zusa, né? E o modo comovente como ele descreveu a doença e a morte dessa criança, né? E o tanto que isso o entristeceu. Também é realmente pitoresco ou pinturesco aquela descrição dele daquelas mulheres que iam buscar água no rio, que até a década de 60, começo de 70, ainda acontecia, né? E o buscar e a arte com que elas equilibravam aquelas latas na cabeça, que até está na música popular, Lata d'Água na Cabeça, que tem essa música. E outra coisa que nos chama a atenção era que ele diz que o Maratauã, nas grandes invernadas, chegava a ter até 2 ou mais quilômetros de largura. Então, uma coisa que eu achava até mesmo quase como se fosse uma coisa folclórica é que o nosso poeta Pedro Alves Furtado, né? Ele, num dos poemas dele, dizia mais ou menos isso. Isso o Bilé dizia com muita graça, né? Ó Maratauã, imenso mar, oceano. Então, a gente pensava que isso fosse uma força de expressão do poeta, fosse uma hipérbole, né? Que o poeta estivesse sendo excessivamente hiperbólico, se é que eu não estou também sendo redundante e mas quando a gente lê essa forte correnteza do Maratauã, essa largura dele, a gente aí vê que o poeta não estava tão exagerando assim. E ele até tinha o direito, por uma licença poética, de fazê-lo. Mas a gente vê que, pelo menos nos grandes invernos, né, nos períodos de fortes chuvas, isso realmente seria verdadeiro. E também você lembra muito bem, lembrou aí, que até a década de 70, ou um pouco depois, a Ilha dos Amores, né? Os garotos atravessavam, o nosso Francimonte, em aventura, atravessava nadando até a ilha, e da ilha até o outro lado para furtar uns cajus que praticamente já eram quase que ofertados
em pródiga dádiva, né? Então, e depois teve parece que instalaram lá uma churrascaria e a pessoa atravessava numa espécie de uma pontezinha improvisada, né, numa passarela. Então, e quem sabe as pessoas não atravessavam a Ilha dos Amores para literalmente namorar ou fazer piquenique, não é? Então, tudo isso mexe com a nossa imaginação. E eu, por iniciativa própria, mas também instigado por você, já tive a oportunidade de cantar essa ilha de nome tão bonito, que nos remete à Ilha dos Amores dos Lusíadas. Já tive a oportunidade de cantá-la em verso e em prosa. E até especulei um pouco sobre o que teria dado origem a esse nome. Então, é uma ilha que dá beleza, dá singularidade, até pelo seu próprio nome tão poético, à nossa Barras tão bela, que é quase uma ilha encravada no que o meu parente, nosso parente Salomão de Sá Furtado dizia, né, que o Maratauã como que fazia uma espécie de cotovelo, né, e a nossa Barras quase uma ilha ali, entre tantos rios, daí o seu nome Barras, e então tudo isso me evoca minha infância, me traz tantas recordações, tanta saudade dos banhos lá na barragem e do banho depois naquela churrascaria que havia perto da casa do Salomão de Sá Furtado, ali perto das ruas Leônidas Melo e da rua Taumaturgo de Azevedo, mais ou menos ali na altura da casa do Salomão, do Domingo Lucas, havia essa churrascaria que estava em pleno apogeu nos anos 70, que foi o ano da minha adolescência, e que lá eu estive. Então, esse livro do Leônidas o moveu a descrever páginas poéticas, páginas de uma prosa poética em que ele descreveu a beleza de Barras e descreveu também a beleza dessa viagem, quase uma espécie de epopeia dele de Barras até Teresina, para estudar. E as peripécias da dificuldade nas travessias desses rios, porque eles tinham também que atravessar os cavalos, não é? Os cavalos, tanto que conduziu eles, como conduziu provavelmente objetos, a matalotagem, os mantimentos, né? Então, é um livro que realmente se reveste de beleza e de uma arte muito grande em termos de memórias, de tal sorte que é um livro de memórias, mas é quase um romance, é uma grande obra literária, realmente. Eu gostaria de encerrar, doutor Mar, com um último questionamento. Há muito pouco escrito sobre Firmino Pires e Joaquim Pires Ferreira, né? Os dois irmãos. Nós temos aqui, em Trechos do Meu Caminho, um retrato feito por Leônidas de ambos. Vamos encontrar um retrato também feito em suas memórias pelo Humberto de Campos. O olhar de Humberto de Campos diverge um pouco do olhar que é apresentado sobre Firmino Pires, que é apresentado aqui por Leônidas como uma criatura insensível, aqui em contraponto ao Firmino, ao Joaquim Pires, que é sabido, era uma espécie de preceptor dos piauienses
no Rio de Janeiro, então capital federal. Muita gente faz referências a essa condição, eu já li bastante sobre isso, inclusive li texto de Cunha e Silva mencionando a respeito, Cunha e Silva pai, já vi muitas referências a respeito, né? E aqui ele projeta um olhar, assim, bastante afetuoso sobre Joaquim Pires, diferentemente do olhar que ele projeta aí sobre Firmino. Entre as diversas figuras retratadas aqui por Leônidas, as representações que ele constrói, porque ele vai construindo representações, ao tempo que ele vai relatando, naturalmente que se constrói imagens, por exemplo. Tem uma imagem sobre Matias Olímpio de Mello. A imagem não é muito, sob a sua ótica, muito favorável, né? Vamos encontrar uma imagem sobre Firmino Pires Ferreira, né? Sobre Joaquim Pires, sobre Trasíbulo, sobre o seu pai, o coronel, o comerciante, sobre o seu pai, comerciante Regino Melo. E aí nós vamos poder aí enumerar um número muito significativo de pessoas, ao tempo em que há o retrato dos fatos, o relato dos fatos, há também representações que vão sendo construídas e que vão ficando em nossa memória, e aí nós tendemos a simplesmente absorver ou a questionar, correto? Ou ficar com aquela dúvida se verdadeiramente nós vamos absorver aquela representação integral ou apenas em parte. Muitas vezes nós lemos considerando que uma parte, né, do que está relatado, né, em geral, né? Então, tem alguma entre essas personalidades descritas aí, para nós encerrarmos, entre as figuras descritas, vamos usar o termo mais adequado, entre as diversas figuras ou personagens, vamos chamar de personagens, que são representações descritas, entre elas, tem alguma particularmente que o senhor destacaria por alguma razão especial? Olha, esse aspecto aí que você abordou entre os dois irmãos, entre o advogado, e que depois foi senador, Joaquim Pires Ferreira, e o senador por largos anos, o marechal Firmino Pires Ferreira, de fato, você lembrou bem, no livro há essa dicotomia, esse contraste, né? O marechal aparece de uma maneira um tanto negativa, né? Que não teve, digamos, não deu a ele aquele acolhimento, enquanto o Firmino foi bastante receptivo e o ajudou e foi, vamos dizer, muito cortês, muito fidalgo e tudo. Joaquim, né? Joaquim, só. O Joaquim foi muito cortês e tudo, e o acolheu, deu aquele acolhimento e atendeu a demanda dele. Porém, além de você ter se referido que o Humberto tinha uma imagem, digamos, positiva do velho marechal, eu li em um livro por aí, eu acho que até um livro indicado, não me lembro, li em algum lugar de um texto aí de um jornalista, não me lembro bem de quem, mas já dizendo que ele, marechal, era um tipo bonachão, era um tipo que ele, com o jeitão dele, digamos, mais rude, mas que agradava lá as pessoas, os jornalistas, tinha a maneira dele de saber se firmar, digamos assim, na simpatia lá dos jornalistas das pessoas. Então, pode ser também porque, digamos assim, esses políticos, às vezes, também eram assediados por muitas pessoas, com pedidos. Aí eles vão criando aqueles mecanismos deles de indo ou levando na conversa ou logo afastando as pessoas.
Então, suponho que o doutor Leônidas teve um momento de um dia não muito favorável, de um dia infeliz na vida lá do Marechal, em que ele estava meio refratário a, a pedidos, a procuras, né, a atender certas demandas, né? É porque ele não era visto como uma pessoa odiosa pela imprensa, né, pelo jornalista. Diziam até que ele, embora num modo assim não refinado, mas que ele tinha lá a sua simpatia, a sua maneira lá de cativar lá esses jornalistas, essas coisas, porque ele foi dominante na política piauiense por muitas décadas, né? Como você sabe, os dois irmãos dominaram aí, os Pires Ferreira dominaram na política piauiense por várias e várias décadas. Então, eu suponho também que houve essa questão de possível momento infeliz na coisa. Mas me parece mesmo que o Marechal não é visto como uma pessoa odiosa, assim, rancorosa, de andar, pelo menos que eu saiba, né? De ser tão assim perseguidor, ao que me parece, não tanto que ele teve essa hegemonia, mas sabidamente o Joaquim Pires já era um tipo de maior lhaneza, né, de maior fidalguia, era um advogado, tinha de modo que ele cativou mesmo o nosso então estudante jovem, promissor, Leônidas Melo. Talvez também porque ele vislumbrou que aquele jovem era uma pessoa que tinha um futuro promissor pela frente e haveria de se tornar, provavelmente, uma liderança em sua terra. E talvez também ele tenha tido conhecimento das ligações familiares do doutor Leônidas com os parentes dele, com as outras lideranças de Barras, né? Teve essa percepção que talvez o velho Marechal não teve, né? Mas, enfim, todo mundo tem as suas simpatias, antipatias, as suas empatias. É muito difícil, só por um depoimento, a gente perscrutar o que vai no mais íntimo da alma das pessoas. Nós abrimos a série Tributo à Cidade Natal, arquivos de memória organizados pelo portal Entre Textos, a série 2022, conversando com o poeta, romancista e crítico literário Elmar Carvalho, da Academia Piauiense de Letras, autor de mais de uma dezena de obras significativas de nossa literatura. Muito obrigado, doutor Elmar. Obrigado, digo eu, caro amigo. Sempre à sua disposição e é um prazer contribuir para esse seu monumental esforço de consolidar a memória piauiense, a memória de Barras, através desses audiovisuais. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.